constranger ninguém. Aqui está todo mundo na mesma condição que todos os senhores estão aqui, com exceção dos alunos que não são servidores. Mas o restante, todos estão aqui na mesma condição, desde o reitor a qualquer outro técnico que esteja aqui e a todos os docentes. Todos estamos aqui na mesma condição, como parte da universidade, como parte daqueles que querem conduzir a universidade da forma mais democrática possível. Então não é possível que uma comissão indicada pelos técnicos, pelo sindicato, não possa vir aqui para dialogar com vocês, conselheiros, que irão tomar as decisões do rumo da universidade. Esse é o debate que nós queremos fazer aqui. Não é possível que o reitor venha aqui e diga, imponha, diga, e fique ameaçando aqui, que vai chamar a polícia para tirar os técnicos de dentro de um conselho que deveria ser aberto a toda a comunidade. Não deveria ser os técnicos batendo aqui na porta. Deveria ser a comunidade inteira, porque a comunidade inteira diz respeito ao debate das 30 horas. A representação, inclusive, que vocês acabaram de votar, também diz respeito a toda a comunidade. Se qualquer pessoa tivesse batido a porta aqui, sendo ela servidor ou não, as portas desse conselho deveriam estar abertas. Não é possível que vocês se sintam aqui coagidos pelo reitor para que não ouçam a palavra dos técnicos sobre esse assunto. Legalmente, nesse mesmo conselho aqui, foi votado um regulamento que legalizou as 30 horas dentro da Universidade Tecnológica. Nós não estamos fazendo nada que seja ilegal para sermos simplesmente agredidos dessa forma, em que o conselho venha, monte uma comissão de docentes, que nem o técnico é representado, e revejam as 30 horas dentro dos campos da UTFPR e dentro da reitoria. Nós temos que ter entendimento de que elas foram concedidas em 2012. A partir dali, todo o corpo técnico da universidade fez uma estrutura dentro da universidade para poder fazer com que ela trabalhasse 12 horas ininterrupta, que o nosso recursos humanos estivesse trabalhando meio-dia, que todos os setores administrativos dessa universidade continuasse trabalhando, para que quando qualquer servidor que procurasse alguma coisa no recursos humanos, no almoxarifado, ou nos cursos de pós-graduação, ou nos cursos de graduação, tivesse um técnico lá que atendesse as demandas da universidade. Quando nós reivindicamos as 30 horas, não foi a nosso bel prazer. Nós lutamos por uma universidade que tivesse qualidade de atendimento. Atendesse a população por 12 horas. E é por isso que nós deliberamos as 30 horas. E as 30 horas na época, foram fechadas com o Cantarelli, que era o nosso reitor, chanceladas pelo Pilate, que era o vice-reitor, e agora, simplesmente, do nada, somos pegos de surpresa, sabendo que esse conselho elegeria uma nova comissão, formada por docentes, para rever as 30 horas dos técnicos. O que eu estou pedindo aqui é que vocês revejam o posicionamento, se realmente isso é o correto. Se fosse inverter essa pauta e fossem vocês que estivessem no nosso lugar, e nesse conselho só tivesse técnico, revendo até uma pauta de vocês que é 12 horas no máximo aqui, ó, e nós fizéssemos só conselheiros técnicos dentro desse ambiente, para rever as 12 horas de vocês achariam justo? Que só técnicos decidissem sobre o futuro de vocês dentro da universidade? Eu sei que é uma campanha justa. É uma campanha justa. Assim como as 30 horas dos técnicos é uma campanha justa. Ninguém está fazendo nada na ilegalidade. Nós tivemos o crivo do conselho, nós tivemos o crivo da reitoria. Isso foi discutido muitas e muitas vezes. O nosso processo é o processo mais legítimo de todas as universidades federais do Brasil. Então eu conclamo ao Conselho que retire da pauta a questão de montar uma comissão formada por docentes para rever o processo das 30 horas. Nós gostaríamos apenas de ter entrado, entregue essa carta para vocês, pedindo carinhosamente que vocês leiam o conteúdo dessa carta, que não tem nada de abusivo, nada de diferente do que a própria pauta da universidade. Que vocês leiam, que tenham acesso a essas informações. Como a Marisa já colocou aqui, a gente está trazendo aqui, pedindo a sensibilidade de todos os conselheiros
para que uma decisão que tenha a ver com a vida cotidiana laboral dos técnicos não seja decidida à revelia dos próprios técnicos. Então, se a sessão está suspensa, nós pedimos que cada um que recebeu essa carta, leia essa carta, questione as suas representações dentro dos campos, questione a representação dos técnicos com relação às dúvidas ou possíveis dúvidas que vocês as tenham, e que numa próxima sessão de conselho universitário, onde possa realmente vocês, como conselheiros, reivindicar da presidência desse conselho, que a pauta seja também discutida previamente com todos os setores, para que vocês tenham condições de tomar decisões aqui que não sejam depois criticados por elas, ou que tenham consequências as quais vocês não queiram ter. O presidente colocou aqui, ao nós adentrarmos essa sala, que o Brasil é um país de ordem, que é um país que possui ordem. Infelizmente, a ordem que tem prevalecido no nosso país hoje, através de um governo ilegítimo e golpista, é a retirada de direitos. Nós não queremos que esta instituição se coloque ao mesmo pé de um governo ilegítimo. Nós queremos o máximo de legitimidade a esse conselho. Nós não queremos nenhum golpe que seja aplicado por esse conselho. Nós queremos debate democrático, que vocês tenham a decisão a ser tomada de forma democrática e de forma passiva junto com os técnicos administrativos dessa universidade. Certo? Então a ordem que nós justificamos e que nós reivindicamos para o país e para a universidade é a ordem democrática e não a ordem impositiva, autoritária, que venha de cima para baixo. O que esse conselho iria fazer era deliberar a reestruturação, recriar a comissão central. Esse é o entendimento que eu tinha, e se eu estiver errada depois o professor Pilate que me corrija, que era fazer um levantamento na universidade inteira. Essa comissão teria que fazer um levantamento na universidade inteira com relação à situação de como está as 30 horas dentro da universidade, fazer uma radiografia de como esse processo está, porque ele está aí há 3 anos e nunca foi feita uma avaliação. Então isso seria feito. Nós temos uma demanda da Controladoria Geral da União, onde ela solicita que seja terminantemente para algumas categorias, para alguns setores, as 30 horas sejam extintas, mas esse não é o entendimento, por enquanto, da administração. Por isso a criação, novamente, dessa comissão central, para fazer esse trabalho, para a gente ver o que nós, enquanto universidade, iríamos rever a resolução que criou as 30 horas, aprimorá-la, melhorá-la, no sentido de que não é acabar com as 30 horas na universidade, mas adequá-la àquilo que nós estamos sendo cobrados pela Controladoria Geral da União. E ela não vai mais se posicionar em relação a isso. Ela falou que agora ela vai demandar para o TCU, e a hora que o TCU bater o martelo, nós não vamos ter como voltar atrás. E o que pode ocorrer? Inclusive, se o TCU deliberar e assim julgar, vocês que fazem 30 horas podem até ter que fazer devolução ao erário desse tempo que vocês estão fazendo 30 horas. E não é isso que a gente quer. O que eu entendo, e que eu tenho visto pelo relatório da CGU e pelo posicionamento do reitor, ele falou claramente: eu não pretendo acabar com as 30 horas na universidade, mas nós temos que fazer um novo diagnóstico. Porque tem locais, sim, que as 30 horas não estão sendo cumpridas adequadamente como está na resolução. E isso tem que ser revisto, porque há denúncias. Isso não é uma coisa que a gente tirou aqui, do ar. Meu nome é Elza Moreira, sou auditora aqui na universidade, sou representante da CIS, sou representante aqui no Conselho da Universidade dos TEAs. Então o que eu peço para vocês é que vocês entendam uma coisa: a gente nem deliberou ainda. O reitor ia fazer uma proposta de reestruturação dessa comissão, justamente para fazer essa radiografia. Isso não quer dizer que eles já vão deliberar que as 30 horas vão acabar, porque eles não têm esse poder. Isso quem vai decidir é esse conselho. Eu constrangida aqui perante os outros colegas, porque eu não recebi no meu e-mail nenhuma proposta de vocês.
Ninguém me encaminhou nada. Eu sou representante de vocês e eu jamais deixaria de trazer aqui para esse conselho qualquer reivindicação de vocês. Porque eu fui eleita por vocês. Falar também o que está em pauta, hein? Né? Então vocês entraram de uma maneira abrupta. Eu sei que esse costume é muito comum na UFPR, porque eu venho de lá, eu sei que vocês invadem mesmo, vocês tomam conta, eu já sei disso. Só que aqui nós temos uma outra cultura, outra cultura. Eu estou falando, colega, me respeite. Você quer falar, eu vou te dar a palavra para falar. Já que não tem mais sessão aqui, a sessão está encerrada. Você vai ter o seu momento de falar, você já falou, inclusive. Para encerrar a sessão? Não, ninguém aqui vai estar pensando em ferrar ninguém, nem tirar 30 horas de ninguém. Vocês recebem as informações distorcidas, infelizmente, e aí chegam aqui de uma forma realmente que para nós é violenta, porque aqui a gente não está acostumado com esse tipo de atitude, e vocês sabem disso. Só que assim, a forma como vocês entraram, interromperam, quer dizer, a discussão parou, a gente não vai deliberar nada, que é isso que vocês querem, pelo que eu entendi ali fora, que a sessão realmente fosse suspensa, acabasse, para que as 30 horas não fosse votada, que acabasse tudo. Então o que? Eu recebi a proposta ali atrás de que vocês só se retiram daqui se nós tirarmos esse item da pauta. Quer dizer, é essa a forma como vocês querem? Por que não deliberaram antes? Por que não encaminharam isso antes? Porque a gente nem sabia que ia estar na pauta a revogação ou a Constituição. Não é revogação, ninguém está revogando nada aqui. Eu posso responder, Elza, já que você se dirigiu a... Pode falar, Se colega. tem medo de discutir, por que não chama a categoria e apresenta os argumentos? Se não tem nada a esconder, por que traz para o Conselho e não torna público? Por que não faz audiência pública? Por que não faz um seminário de 30 horas? Por que não chama o sindicato para discutir? Se tem medo do quê? Tem medo de não conseguir a maioria lá fora? Só tem medo, não tem medo de passar aqui dentro? Por que não traz para a categoria discutir? Por que não leva para a comunidade se as 30 horas impactam na universidade inteira? Por que só os conselheiros que estão aqui dentro podem saber e discutir o futuro das 30 horas? E acho que o mais importante, Elza, se o que foi a pauta daqui era a recomposição da comissão, a comissão anterior tinha a representação dos técnicos indicada pelo sindicato. Se isso estava em pauta, o sindicato não foi comunicado que nós deveríamos indicar os nossos nomes para essa sessão de hoje. Então, nós tínhamos sim que vir aqui, porque nós não fomos convidados para uma pauta que é nossa. Vocês e você, se reivindicando o representante dos técnicos, deveria ter, primeiro de tudo, se a comissão ia ser recomposta hoje, o seu papel era ter dito ao sindicato: indiquem os seus nomes porque a comissão vai ser recomposta hoje. Quando foi que nós recebemos esse comunicado? Nunca. Nunca. Então, nem o presidente, nem os representantes, ninguém passou esse comunicado. Então, nós ficamos sabendo de forma distorcida, sim, e nós exigimos que sejamos tratados dessa forma. A calúnia de dizer que na Universidade Federal do Paraná é prática invasão, isso tem que ser respondido lá pelos órgãos de controle. Se você quer fazer algum tipo de denúncia dessa forma, faça de forma formal. Não venha com calúnias aqui diante dos conselheiros, que eu imagino que nessa instituição sejam conselheiros sérios. E são. Tanto são que estariam aqui justamente para discutir isso. E não ia sair nomes daqui hoje para a comissão. Era uma autorização para que fosse novamente feita a comissão central. Cada hora chega de um jeito. Não. Isso que ia ser indicado. Por favor, leia. Desculpa, tá aí objetivamente, como é que vai ficar a situação? Nós estamos numa sessão que é pública, por transmissão direta, deliberando o órgão máximo da instituição. Foi permitido que uma representação viesse e falasse, para que se posicionasse perante esse conselho, para que esse conselho pudesse deliberar a universidade. Agora nós vamos... Está suspenso, está encerrado? Como é que fica objetivamente isso? O que se ganhou de fato com isso? Na verdade, se não acontecer em 15 minutos a desocupação, vai acontecer o encerramento da sessão, chamarei outra sessão
e as providências cabidas serão tomadas. Destacando que isso é um comunicado. Esse é um comunicado e, na verdade, é um comunicado público e todos os conselheiros têm e são disponibilizados, e a única coisa que vai ser colocada aqui nesse momento é o relato da CGU, que infelizmente, essa instituição teve, depois de muito tempo, as suas contas aprovadas com ressalva, e isso é público, e o único motivo dessas contas terem sido aprovadas com ressalva foi concessão irregular de 30 horas. Isso aí o Conselho tem que ter, e também não precisa, não tem segredo nenhum. Isso daí é público e está na página da auditoria e cada um tem acesso. E esse Conselho tem obrigação, até porque ele foi citado, ele foi citado e vai responder por isso. Cada um vai responder. Existem gestores que estão respondendo com uma concessão incorreta. Não vai ter deliberação nenhuma. Agora, a ideia dessa reunião efetivamente é fazer uma comissão para estudar o que a CGU colocou e para ver se procede. E essa recomendação nós temos o nome de 13 gestores com as contas colocadas como ressalva. Foi apontado pela CGU no relatório que é público, que tem concessões, e aí cabe verificar, absolutamente equivocadas e erradas. Por exemplo, tem apontado no relatório, servidor do EPG fazendo 30 horas. Isso aí está no relatório. Pode pegar qualquer regulamento, está errado. E tem vários pontos que a CGU está solicitando ao Conselho Universitário que se posicione. E se posicionar eles estão apontando com base em toda a legislação. E o Conselho tem autonomia, e aí, para dizer que não concorda com a CGU, concorda. E esse Conselho vai responder perante, como agora, diferente do que aconteceu em 2015, dessa vez, 9 ou 10 gestores estão com o seu CPF em julgamento em função da concessão que a CGU entende como irregular e solicitou esse Conselho em aspectos específicos que reveja esse documento. E aí, esse é o órgão soberano dessa instituição. E aí, me desculpe, mas está equivocado, nós temos representantes técnicos, administrativos e professores. E vai ser feita uma comissão desse órgão, esse é o órgão que está acima do reitor, que representa a instituição e todos legitimamente eleitos. E vai ser feita uma comissão para avaliar isso aqui. E essa comissão, entendendo que tem pontos equivocados, vai ser trazido sim uma proposta para votação. E vou reafirmar, a posição da presidência sempre foi, nós somos a favor das 30 horas dentro da legalidade. E dentro da legalidade, se nosso regulamento está omisso, está errado, nós devemos rever. Porque tem gestores fazendo e pagando o preço por isso. Nós já tivemos reunião, já tinha muita gente querendo rever muitas situações e o pedido foi, vamos rever, e esse órgão, que é o órgão máximo da instituição, que vai fazer essa revisão dentro da legalidade. E tirar o direito de um órgão máximo discutir a legislação é algo que não cabe num Estado democrático. Tá, senhor presidente, o senhor me permite? Já passou, eram 5 pessoas aqui dentro, não deveria, isso aqui está suspenso, se 4h30, daqui 10 minutos. Aí, se vocês queriam saber o que vai acontecer, o esclarecimento é exatamente isso. Eu estou pedindo ainda, o senhor não sabe qual é. Pode ser? Pode. Pauta da sessão. Expediente. Segundo ponto. Instalação de comissão central para realizar estudo de avaliação do impacto causado pela flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos 30 horas da UTF-PR. Nossa pergunta aqui, enquanto direção do sindicato, enquanto representação dos técnicos. Se este ponto segue na pauta da sessão, nós gostaríamos de saber se nós indicamos aqui já os nossos representantes, já que esse conselho vai indicar os seus representantes. Vamos lá. A comissão cabe ao presidente.
e nunca paritária, é pelo feito menos, indicação, nunca a comissão, se o colegiado estabelecer, se o colegiado estabelecer que deve ser feita, cabe ao presidente a montagem e eu faço a solicitação dos nomes. Nessas comissões, tem duas possibilidades, fazer uma comissão unicamente do COUNE ou fazer uma comissão mista. Se o entendimento for uma comissão mista, será feito o pedido de uma indicação de um nome e não vou fazer comissão paritária, indicação de um nome para representar, esse é o órgão superior e faço questão, não, essa decisão cabe ao presidente. Bom, gente, é isso. Então, tá exatamente isso. Isso aqui não é assembleísmo, as pessoas que estão aqui foram democraticamente eleitas. As que estão aqui representam a comunidade. As pessoas que estão aí, nenhuma foi democraticamente eleita. Como não? Não foi. Quem está representando não é. Aqui todos os servidores dessa casa votaram para quem está aqui. Eu não sei nem se você é servidora dessa casa. Não é. Então não foi ninguém democraticamente aqui que elegeu. Não representa. Fui eleita pelos servidores dessa casa para representá-los. Então, se foi aqui, 100% dos servidores da UTF-PR votaram para quem está aqui. Pois é, 100% dos servidores. E lá, quantos? Não vou discutir, mas deve ter sido Tem um representante, dois. o representante dos técnicos que foi aguardante não foi nomeado. Por quê? O representante eleito dos técnicos para esse conselho. Por que ele está de fora e não foi nomeado? Aqui, ó, foi eleito pelos técnicos da UT, Belmiro, está aguardando para vir sentar. Era para estar nessa sessão de hoje. Não foi nomeado. Por quê? Porque ele fala contra os interesses do reitor? Ele fala do lado do trabalhador? Porque ele é diretor do sindicato. Ah, porque é diretor do sindicato, então ele não pode estar aqui nessa sala? É assim que funciona? Já nomeia aí, ó, já nomeia o representante para estar participando do resto da sessão. Ou tem que ter FG para sentar nessas cadeiras aí? Obedecer, né? Já que a UFPR foi citada, eu sou membro do Conselho Universitário da UFPR, eu participei da comissão... Aqui não é o UFPR, aqui é o UTF-PR. Vocês citaram a UFPR? Não citei. Eu perguntei se aqui não era nem servidora dessa instituição. Foi coletivo. Perguntei se nem era servidora da instituição e disse que não era. Foi a única fala. Lá foi coletivo. Todas as categorias envolvidas foram chamadas. Deixa eu entrar, Todos puderam debater. Todos puderam falar. Sim. É isso que nós Normalmente estamos foi fazendo. é o processo. Isonomia. A gente quer que o tratamento seja isonômico. A gente quer ter direito a debater aquilo que fala sobre a nossa vida. Sobre o nosso dia a dia. Tem técnico aqui, que está inclusive junto aqui com a gente, que já está sendo perseguido porque se manifestou. Já está em movimentação, colocado à disposição. Porque a administração não consegue dialogar. Só consegue assediar trabalhador. Nós não vamos tolerar isso. É por isso que a gente está aqui. Se tivesse alguma intenção boa nisso, por que não marcou uma reunião com os representantes técnicos? Por que não marcou? Por que, reitor? Tem medo do quê? Se a proposta é tão boa assim, se a colega aqui está dizendo que a melhor intenção do mundo está nesse conselho. A discussão disso aqui não é assembleísmo, não é para fazer uma assembleia em cada discussão. Esse órgão máximo e respeitando os documentos institucionais. Sim, e por isso, e nesse sentido, com essa, está encerrada a reunião do Conselho Universitário. Covarde. Pode entrar, gente, a sessão acabou. Pode encerrar. E assim, antes que os conselheiros todos vão embora, Obrigado. nós vamos oficiar. Paterno. Vocês saibam que nós vamos oficiar o reitor dessa universidade, pedindo imediatamente uma reunião para tratar desse assunto, para que depois vocês recebam o resultado dessa reunião na próxima sessão que vocês tiverem do conselho.
Espero que continue com a eleição de reitor.